Boa noite a todos, boa noite, mais uma live aqui de 1 Coríntios, tá? Os capítulos que a gente vai trabalhar hoje são os capítulos 9, 10 e 11, tá bom? Então já deixa eu fixar o título aqui. Sejam bem-vindos, vocês estão entrando agora. Deixa eu fixar o título aqui para vocês. Primeira carta aos Coríntios, 9, 10 e 11. Boa noite a todos, vocês estão entrando agora, pessoal. Compartilhe essa live, por favor. Vou fixar aqui o comentário para vocês. Vocês estão vendo o título aqui embaixo? Título da live? Primeira carta aos Coríntios, 9, 10 e 11. Como é que tá o som e como é que tá a imagem? Me respondam aí. Me respondam aí, pessoal. Deixa eu mandar aviãozinho para todo mundo aqui. Para todo mundo! Tô quase 100% da dengue que eu peguei. Peguei dengue quinta-feira à noite. Bora, pessoal, como é que tá o som e a imagem aí? Tá boa? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Aí, pronto. Tá tranquilo? Demorou! Bora então. Esperar uns minutinhos aqui. 7h12, entrei um pouquinho atrasado, tá? Porque eu tive que fazer algumas outras coisas que não interessam. E daí tive que fazer a capa da live aqui em cima da hora. Tá ótimo? Beleza então, meu. Beleza. Esperar um pouquinho aqui, 7h12. Vamos esperar até 7h15. O que vocês acham? 7h15? 7h15, vai. 7h17 por aí. Boa noite a todos. Pessoal, vocês estão entrando agora. Compartilha essa live aqui, tá? Por quê? Porque hoje a gente vai finalizar o assunto de casamento bíblico na carta de 1 aos Coríntios, tá? Ou seja, a gente falou do casamento bíblico. Vocês lembram o capítulo? Capítulo 7, quer falar sobre casamento bíblico? 1 Coríntios 7. E agora no capítulo 10. A gente vai conversar sobre isso aí. É 10? Capítulo 10 ou é capítulo 11? Acho que eu fechei aqui a página. Capítulo 11, pessoal, perdão. Capítulo 7, capítulo 11. Sobre o quê? Casamento bíblico. Casamento bíblico. Então, hoje a gente vai finalizar esse assunto, tá? De casamento da primeira carta aos Coríntios. Vamos falar também de vários outros pontos interessantes. Hoje a gente vai falar sobre simbolismo também, tá? Que a gente vai abranger ali no capítulo 10, então hoje tem conteúdo, tá? Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Pessoal, compartilhe essa live aqui, por favor, para me ajudar, tá bom? Para me ajudar. Tô nem pedindo pra vocês comprarem meu livro, pra vocês comprarem meu curso, pra vocês me darem dinheiro, tô falando pra você compartilhar a live, cara. Vocês têm o dever só de me seguir aqui e aproveitar do meu conteúdo gratuito. Vocês têm o dever, a obrigação de compartilhar meu conteúdo, de curtir meus posts, de comentar os meus posts. Então, se você me segue aqui, você não comenta, você não curte os meus posts, os meus vídeos e tal, significa que você não deveria estar aqui. Você está pesando os meus seguidores, tá? Eu tô tendo um número de seguidores, mas não tô tendo engajamento nenhum. Então, o Instagram ele não vai entregar meu conteúdo para todo mundo, tá? Então, deixe de ser um peso para mim, tá? Ou vocês interagem no conteúdo, ou vocês caem fora daqui. Se vocês não interagem, porque vocês não gostam do meu conteúdo. O que vocês estão fazendo aqui? Pelo amor de Deus. Caiam fora daqui. Então eu peço para vocês que vocês curtam aí os meus posts, os meus vídeos, tá? Compartilhem aí com os familiares de vocês, compartilhem com os amigos de vocês, no grupo da igreja, grupo da família e tal. Pessoal, tá boa a conexão aí? Como é que tá? Tá boa? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Como é que tá aí? Se arruinar a conexão, me avisem, por favor, que eu quero produzir uma coisa de qualidade para vocês, tá?
Robson Cruz, adeus então, irmão. Deixando de seguir já. Tranquilo, vai com Deus. Melhor do que pesar meus seguidores aqui e prejudicar meu trabalho. Vai com Deus. Pessoal, não faço questão de seguidores aqui. Não faço questão de número, tá? Eu faço questão de seguidores de qualidade. Que gostam do meu trabalho, acompanham o meu trabalho. Então, por favor, caiam fora daqui. Não quero vocês aqui, tá? Gabriel Bourado, tá show. Beleza, então. Beleza. A gente vai começar aí. Esperar mais um minutinho. Esperar mais um minutinho aí os irmãos entrarem. Quinta-feira à noite. Há 2 dias atrás. Bora aprender doutrina. Bora. Pessoal, vocês estão entrando agora, compartilhem essa live, por favor, tá? Ótima noite. Boa noite, Carlos. Ótima noite pra nós. Bora. Um pouquinho de tosse ainda, da dengue que eu peguei, mas só tive uma noite de febre. Tive todos os sintomas da dengue, todos eles. Mas só uma noite de febre, graças a Deus. Já é a 3ª vez que eu pego dengue aqui, meu. Eu tô precisando de umas orações pra expulsar, não os demônios, mas os pernilongos de mim. Expulsar os pernilongos aí. Tô precisando de orações, pessoal. Me ajudem, por favor. Aí antes vocês falam, o Eric tá tomando cerveja, mas ele tá doente e tal. Pessoal, não tô tomando remédio, então eu posso tomar cerveja. Eu fico doente, eu não tomo remédio. Eu fico doente, eu não vou no médico, eu não vou no hospital, eu não tomo remédio, posso estar morrendo, a perna tá caindo, enquanto não cair eu não vou no hospital. Então eu não tomo nada disso aí. Eu forço o meu corpo a se recuperar sozinho, eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Forçar o corpo a se recuperar sem remédios. Que ele vai ficando mais forte, entendeu? Mais forte. Nas próximas vezes que você pegar alguma coisa, ele vai cortar e vai ser mais forte que o vírus ali e tal. Acho bem bacana isso, tá? É cuidar do tempo isso aí. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, meu querido. Será orado hoje às 3 da manhã. Obrigado, muito obrigado, tá? Mas olha só, tem um movimento na internet, a gente já vai começar o estudo, tá? Já deu a hora aqui. Tem um movimento na internet que é o seguinte, eles escolhem uma hora da madrugada, não uma hora, mas um horário específico da madrugada, sempre às 3 da manhã para orar. Isso aí, pessoal, isso aí não é bíblico, tá? Vocês podem orar o horário que vocês quiserem. Mas falar assim, vamos orar 3 da manhã, que vai ter mais poder, nossa oração. Isso aí é idolatria, tá? Isso aí é igual os católicos adorando terço, adorando símbolos, como se os símbolos fossem Deus, ou fosse alguma divindade. Então isso é idolatria, pessoal, cuidado com isso aí. Já fui expulso de grupos de estudo do WhatsApp, porque era uma seita que fazia isso, e eu falei, olha... E ainda mais, essa seita pensava que isso era um sacrifício ao Senhor, né, no Novo Testamento. E aí eu mandei o versículo, tipo, Cristo dizendo que não quer sacrifício, ele quer misericórdia e tal. Já fui expulso por causa disso, então isso aí é coisa de seita, tá? Cuidado com isso aí. Bora lá então, pessoal. Já entrou um bocado de gente aqui. Bora lá então, vamos começar com 1 Coríntios 9. Tá? Então começa assim, ó. Não sou eu apóstolo? É uma pergunta retórica. Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Ou seja, ele está explicando a primeira pergunta. Ele é um apóstolo. Por quê? Porque ele viu Jesus Cristo, nosso Senhor. Não sois vós a minha obra no Senhor? Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, a igreja de Corinto é uma obra de Paulo no Senhor, em Yahshua. Se eu não sou apóstolo para os outros, porque tinha gente falando lá, esse apóstolo Paulo aí, ele não é apóstolo coisíssima nenhuma, ele não é apóstolo, não é. Se eu não sou apóstolo para os outros, para esses que dizem isso, ao menos eu sou para vós, para vocês.
Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Olha que interessante isso aqui. Vocês são o símbolo do meu ministério no Senhor. Vocês são o símbolo disso. Porque eu criei essa congregação, eu gerei vocês na fé. Lembra que o apóstolo Paulo disse que gerou eles como filhos no Senhor? Nas lives anteriores? Então, ele está falando aqui. Vocês são o selo, vocês são os símbolos. O símbolo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Agora prestem atenção que isso aqui é muito interessante, tá? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Kéfas e Pedro. Irmãos do Senhor aqui realmente os irmãos literais de sangue, tá? De Cristo. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem jamais faz isso? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? E calma que eu já vou explicar tudo isso aqui, tá? Só vou terminar aqui os símbolos. Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? A lei de Moisés. Então lembra, o apóstolo Paulo falava aos bereanos, lembra disso? Acho que a gente não trabalhou ainda o livro de Atos, né? Mas ele falava aos bereanos, e os bereanos iam vendo se as coisas eram assim nas escrituras. Então aqui ele reitera, digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Calma lá, pessoal, eu sei que isso aqui é um pouco difícil de entender, mas eu vou explicar tudo, só preciso terminar esses símbolos aqui, tá? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Ou seja, se nós semeamos as coisas espirituais entre vocês, será muito que... isso é muito de que de vós recolhamos as carnais. Eu já vou explicar isso aqui, tá? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Nós participemos também. Mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Eu vou explicar logo aqui, porque... Eu vou explicar, ó. Desde quando ele começou a falar no verso 4, não temos nós direito de comer e beber, desde quando ele começou a falar isso aqui, ele está falando de que a igreja, os eleitos, eles têm um dever de Deus, isso é um mandamento de Deus, não é à toa que ele reitera aqui, segundo a lei de Moisés, foi o próprio Deus que estabeleceu isso, que os eleitos, a igreja, a congregação que aprende com o pregador, deve dar... como que eu posso dizer? Oferta, doação a este mesmo pregador. Ou seja, as pessoas que estão aprendendo com o pregador precisam dar doações para esse pregador. Por isso que ele fala aqui, ó. O que a lei diz, né? Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou seja, por que não ata a boca, não fecha, não encerra a boca do boi que trilha o grão? Porque o boi também come do grão. Então ele está falando o seguinte, o cara que prega, que ensina, ele está criando uma congregação, ele está trilhando o grão, tá? O grão do trigo, e ao mesmo tempo ele está comendo dessa congregação, desse grão do trigo. Ou seja, ele está lá na frente, bem lá na frente, ele vai falar de que aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, um mandamento de Deus. Ele vai falar disso. Ou seja, basicamente até aqui o verso 14, ele está falando disso. No verso 14, ele diz isso.
Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Ou seja, basicamente, ele está falando o seguinte: os que anunciam o evangelho devem ganhar dinheiro com o evangelho. Devem ganhar dinheiro com o evangelho. Vocês estão entendendo isso aqui, não? Quem anuncia o evangelho, que vivam do evangelho. Está falando de comer, ele está falando de beber, ele está falando de grana, ele está falando de suprimento. Vocês estão entendendo até aqui? Mas a gente não leu até o verso 14, né? A gente leu o 11, olha o que ele fala no 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, por exemplo, pregar o evangelho, ensinar as doutrinas, se nós semeamos o entendimento das coisas espirituais, das doutrinas espirituais, porque isso é espiritual, será muito, isso é pedir muito, que de vós, que de vocês, da congregação, recolhamos as carnais, as coisas carnais, o dinheiro, a comida, a bebida, o suprimento. É isso que ele está falando. Ou seja, isso aqui é basicamente doutrina de Deus. Ele vai passar o capítulo 9 inteiro falando que é doutrina de Deus. Ou seja, eu que estou ensinando aqui deveria receber doações de vocês. É isso que ele está falando. Assim ordenou também, verso 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, ou seja, o evangelho e as doutrinas, comem do que é do templo? Ele está usando aqui a referência do templo de Salomão e do tabernáculo de Moisés. E os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. Ou seja, o cara que prega o evangelho deve ganhar dinheiro com o evangelho. É isso que ele está falando. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, aqui é o verso 14, que vivam do evangelho, ganhar dinheiro com o evangelho, tá? Então, para quem falava assim, pastor tem que trabalhar e tal, então, ele já está trabalhando. O pastor, o cara que está ensinando no templo de pedra e tal, ele está trabalhando, ele está ensinando o evangelho. Isso se ele tiver mesmo. Mas ele está ensinando como que é as coisas espirituais. E é justo, inclusive é um mandamento de Deus, é um dever no Novo Testamento que ele recolha as coisas carnais da igreja, de quem está aprendendo com ele. Então, para quem estava criticando aqui, até eu vender os meus livros, tipo, eu não estou nem pedindo, eu não estou nem colhendo isso aqui, eu não estou nem cumprindo o dever que Deus estabeleceu, pedindo doações para vocês. Eu estou vendendo livros. Para quem estava criticando eu vendendo os livros, então, eu não deveria vender livros. Eu deveria cobrar doações. Pedir doações. É isso que eu deveria fazer. Sem oferecer nada, nenhum produto para vocês. Isso aqui é o dever. Verso 15. Mas eu de nenhuma destas coisas usei. Assim como eu, Eric, também não uso. Eu não estou pedindo doações para vocês. Vocês precisam ter o bom senso de fazer as doações, tá? Não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Então, é melhor morrer do que alguém falar assim, ele está ganhando dinheiro em cima de Deus. Mesmo Deus estabelecendo isso aqui. Por isso que ele começa o verso 15 dizendo, mas de nenhuma dessas coisas usei. Isso aqui é um mandamento de Deus. A igreja fazer doações a quem ensina, ao pregador, a quem vive do evangelho. Isso aqui é um dever. Mas ele está falando, desse dever que Deus estabeleceu, eu não usei. Eu não usufruí. Verso 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Eu não tenho de que me gloriar. Pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. O que ele está falando? Esse verso 16 aqui, depois de tudo que ele falou para trás. O que esse verso 16 significa? Significa, número 1, que a congregação, as pessoas que aprendem com o pregador, devem, isso é um dever, é um mandamento de Deus, devem dar doações para esse pregador. Número 2, esse pregador não pode condicionar a pregação do evangelho à doação. Ele não pode fazer isso. Tipo, eu não vou pregar o evangelho se vocês não me derem dinheiro. Ele não pode fazer isso. É o que ele está falando. Porque se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Isso é uma obrigação que é imposta ao pregador. Por quem? Por Deus.
É imposição. E ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Esse é um segundo ponto. Então, primeiro ponto, a congregação deve dar doações para o pregador. Isso é um mandamento. Segundo ponto, eu não posso cobrar as doações, condicionar a pregação do evangelho às doações. Ainda que a congregação não tenha bom senso, ainda que sejam ímpios, não dê doação para o pregador, eu mesmo assim tenho que pregar o evangelho. Porque como que é? Isso é uma imposição de Deus. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. O que é o prêmio? É o galardão lá no reino dos céus. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então, por isso que ele está falando. Se faço de boa mente, não estou recebendo nada, ninguém está dando doações para mim, como diz o mandamento, mas ainda assim eu vou fazer de boa mente, vou pregar o evangelho. Terei prêmio, é o meu galardão no reino dos céus. Mas se eu faço de má vontade, tipo, ninguém tá me dando a doação, então eu vou fazer tudo escrachado, tudo de má vontade, sem estudar muito, sem falar muito, apenas uma dispensação me é confiada. Ou seja, expandir o evangelho aos gentios. Aquele objetivo lá de Mateus 24, 14. Verso 18. Logo, que prêmio eu tenho que, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Vocês percebem que esse verso 18 aqui, ele fecha todo esse pensamento que eu ensinei para vocês aqui, até o verso 16. Ele realmente está falando de evangelho, de pregar evangelho e ganhar dinheiro, receber doações. E que ao mesmo tempo, ele não pode deixar de pregar porque não tem doação. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Então, o apóstolo Paulo, sendo livre, ele se fez servo. Como se fez servo? Ensinando. O apóstolo Paulo se coloca debaixo de você para que possa te ensinar e tal, para que possa gerar riquezas espirituais em você. Para ganhar ainda mais, para ganhar mais pessoas. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Então o que ele está falando? Ele está falando que se finge de judeu para judeus. Quando ele começa a conversar com o judeu, ele se finge de judeu também. A ordenança. Tem os dias, os sábados. Tem aqui a carne de porco e tal. A carne de porco. Para ganhar os judeus. Para os pouquinhos ele ia ensinando ali as sutilezas do evangelho, das boas novas. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Então isso aqui é o método que o apóstolo Paulo usava e devemos imitar, tá? Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Ou seja, para os que estão sem lei, eu me faço como se estivesse sem lei. Mas na verdade eu não estou sem lei para com Deus, eu estou debaixo da lei de Cristo. A lei de Cristo que ele deu no Monte das Oliveiras e tal. Mas eu faço isso para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para os adventistas. Lembra que a gente falou que os adventistas são fracos? Eles evitam a carne de porco e tal. Então eu também me faço fraco para os fracos, para ganhar os fracos. A carne de porco a carne de porco. O sábado o sábado Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, ele se fez de tudo para com todos. Para por todos os meios, de todas as formas, chegar a salvar alguns. Através da pregação do evangelho, através da conversão. Converter o coração da pessoa. E eu faço isto por causa do evangelho. Não é inconformidade, é por causa do evangelho. Para ser também participante do evangelho. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Falando da pregação e tal. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível.
Nós, porém, uma incorruptível. Tá falando aqui dos corredores do estádio e tal, no esporte, né? Pra quem não sabe, a cidade de Corinto era uma cidade que... Por que ele tá falando isso aqui? Porque era uma cidade que patrocinava demais os esportes gregos e tal. Não é à toa que o time do Corinthians, que a gente conhece como Corinthians, ele tem esse nome, Corinthians, com uma homenagem a esta cidade aqui dos Coríntios. Tá? Para quem não sabia, o nome do time Corinthians é uma homenagem à cidade dos Coríntios, que é Corinto, em Atenas, na Grécia. Tá? Então, existe esse patrocínio dos esportes lá. Verso 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Ele está usando a analogia do esporte. Não como a coisa incerta. A coroa corruptível, né? Assim combato, não como batendo no ar. Tipo, tudo que eu faço não é vão. Tudo que eu faço não é brincadeirinha. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Ou seja, aqui ele finaliza o capítulo 9 com essa analogia dos esportes. Para correr, o que é o correr do esporte? É você pregar o evangelho, é você fazer o id. O que é verso 25? A coroa corruptível. É a coroa que você recebe por ganhar no esporte. O que é a coroa incorruptível? É a coroa do galardão no reino dos céus. Que você ganha através da pregação do evangelho, através do ensino. Tá? Então aqui a gente finaliza o capítulo 9 de primeira carta aos Coríntios, né? Aqui vocês já levam um conhecimento de graça para casa do time do Corinthians. Vocês estão entendendo até aqui? Vocês têm alguma dúvida até aqui, não? Mandem aí as dúvidas que eu respondo aqui. Pessoal, sejam bem-vindos aí. Compartilhem essa live, por favor. Mandem as dúvidas, se vocês tiverem dúvidas. Se vocês não tiverem dúvidas, mandem assim, Eric, não tenho dúvida, entendi tudo. Manda um joinha assim, entendi tudo. Estão entendendo tudo ou não? Bom, pessoal, estão entendendo? Respondam aí. Vocês precisam aprender a interagir mais, cara. Mas então cobrar é um dever e não um direito, como diz o texto? Não cobrar, mas dar. Se é cobrar é porque você é o pregador. Você não deve cobrar. Você deve ensinar a doutrina, assim como eu estou fazendo aqui. Estou ensinando a doutrina, que vocês precisam dar doações para o pregador. Mas você não deve cobrar no sentido, se vocês não me derem, eu não vou pregar. Você jamais pode fazer isso. Isso aí já está declarado aqui no verso... Deixa eu ver aqui... No verso 18. Logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. E tem um outro verso que diz o seguinte, ó. Quer ver? Deixa eu ver... Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Então, a obrigação é pregar o evangelho. Isso é a obrigação do pregador. A obrigação de quem está recebendo o evangelho, de quem está aprendendo com esse pregador, é dar a doação. Isso é uma obrigação, é um mandamento de Deus. Dar a doação para o pregador. E o pregador tem a obrigação de anunciar o evangelho, recebendo ou não. Tá? Você entendeu aqui, não? Se não tiver entendido, me mande aí de novo que eu respondo. Me incomoda um pouco a cerveja, mas gosto dos ensinamentos. Quero reter
só o que é bom e realmente vai me dar conhecimento. É porque eu tô tomando cerveja. Mas algumas vezes eu vou trazer o uísque aqui para beber, para incomodar mais ainda vocês. Então não tem mais dúvidas, bora lá pro capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, e aqui vai começar o simbolismo, tá? Que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Quem se lembra disso? Peraí. Entendi, mas doar não deveria ser voluntário? Deveria ser voluntário, sim, tá? Fazer a doação para o pregador, mas nem todo mundo sabe que isso é uma doutrina, que isso é um mandamento de Deus. Então o pregador ele precisa ensinar essa doutrina, como diz 1 Coríntios 9, e precisa ensinar. Então ele deve ensinar a doutrina, e isso já é o cobrar. Então você jamais pode condicionar a doação à pregação do evangelho. Jamais você pode fazer isso. Porque a pregação do evangelho é uma obrigação sua, que é imposta sobre você por Deus. Da mesma forma que doar é imposto aos eleitos, a quem está aprendendo ali. Tá? Então existem obrigações dos dois lados, de quem está recebendo e de quem está fazendo. Então é necessário que haja o conhecimento disso, o entendimento disso, que isso é uma doutrina, tá? Então é basicamente o seguinte, vamos lá, Paulo está pregando lá e as pessoas devem ter o bom senso e entender a doutrina e imediatamente dar as doações para ele. Ele não deveria nem pedir, e ele pode pedir, tá? Ele só não pode condicionar a pregação. Ele não deveria nem pedir, as pessoas deveriam ter o bom senso de fazer a doação. Tipo, apóstolo Paulo, qual é seu Pix para eu te mandar a doação? Tipo isso, entendeu? Mas eu reitero, não se deve condicionar a pregação à doação. Se você não tiver doação, você vai fazer do mesmo jeito, porque é uma obrigação imposta, tá? Claro que isso vai te dar o galardão pregando, né, sem receber. E claro que as pessoas que dão a doação também vão receber o galardão, porque isso é um trabalho da igreja. A igreja faz isso, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo faz isso. Então a pessoa doar para o pregador é reputada a ela como justiça em galardão. Galardão aonde? No reino dos céus. Tá? Então, cara, quando você entende as doutrinas e tal, tudo fica mais fácil. Tudo que você faz em prol dos mandamentos de Deus, galardão. Tudo que você deixa de fazer, você perde galardão. O detrimento que a gente já conversou nas lives anteriores. A obra de quem fez ali, de madeira, de palha, de feno, vai sofrer detrimento. Então esse sofrimento do detrimento é passar pelo... Lembra? Passar o batismo pelo fogo? É passar pelo fogo e ser reprovada diante de Deus. É deixar de dar doação, é você não pregar o evangelho, é você, perante o injusto, o ímpio, você não o exortar, você deixar de ser crente perante ele. Então tudo isso é lhe reputado como detrimento do galardão, tá? Então assim, você ganha galardão no reino dos céus e também você perde galardão no reino dos céus, tá? Vamos lá. Mas por quê? Peraí, boi aqui. Ah, tá, o lance da cerveja aí, mas por que eu faço isso? Então, pra quebrar essa hipocrisia do sistema religioso, porque eu prego a Bíblia, ou seja, eu vou atrair aqui no Instagram pessoas da onde? Das igrejas, que estão viciadas em hipocrisia. A gente já falou muito disso, né, nas lives passadas. A hipocrisia do sistema religioso, dos pastores que oram de pé nas sinagogas, e fazem toda aquela santidade, aquelas aparências de sepulcro caiado. Não, isso não pode. Saia não. Não, saia não. Calça não pode. Não pode. Não pode colocar calça na mulher. Não. Cerveja não pode, jamais. Isso é coisa do mundo. Ele dizia assim. Não, isso jamais, não pode. Por isso que eu falo palavrão, eu bebo aqui. Já é assim, eu tô renunciando já essa parte do galardão que eu vou perder por escandalizar vocês. Então... Infelizmente, eu vivo numa época que as pessoas estão viciadas com a hipocrisia do sistema religioso. Então, pra você... assim, vocês sabem que eu sei muito sobre Bíblia, eu tenho muito a ensinar a vocês aqui.
escatologia, salvação, soteriologia, tudo isso. Vocês sabem que eu entendo demais isso e que comigo vocês vão aprender essas coisas que jamais aprenderiam numa igreja ou com qualquer outra pessoa. Vocês sabem disso. Então, para ficar aqui e aprender comigo, vocês vão ter que tolerar a cerveja, vão ter que tolerar os palavrões e sorte de vocês que eu não fumo meu charuto nas lives, tá? Mas eu também fumo charuto. Então, vocês vão ter que tolerar todas essas coisas. Que tal essa? Então, eu tô quebrando a hipocrisia de vocês do sistema religioso aos pouquinhos. Vocês vão ter que tolerar isso. Então, como ser humano todo ser humano é plástico, né? Cristo criou o ser humano para se adaptar a todas as situações como método de sobrevivência. Vocês vão ter que se adaptar a isso. E eu vou tirando de vocês, pouquinho por pouquinho, essa hipocrisia do sistema religioso. Então, é a consequência de vocês me acompanharem aqui. Quer aprender comigo? Tô aqui, mas vocês vão ter que tolerar tudo isso, entendeu? É basicamente isso. Então, eu faço isso ainda com amor a vocês. Tô tomando a cerveja aqui e tal, faço as coisas e falo palavrão por amor a vocês. Porque eu quero que vocês percam essa doença da alma do sistema religioso, tá? Então é isso aí. Mais alguma dúvida? Nossa, luz forte, cara. Está forte aqui. Gabriel Bourado. Me preocupa um pouco porque são vícios. O que são vícios? A cerveja e o palavrão não são vícios. Claro que não, de maneira nenhuma. Jamais. Se fossem vícios, aí eu esconderia. Se eu não escondo, é porque evidentemente não é um vício, tá? Então vamos lá. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Quem lembra disso? Vocês lembram disso ou não? Tá falando de Israel que saiu do Egito. Tá falando daquela geração que saiu do Egito através de prodígios. Não tô nem falando das 10 pragas do Egito, nada disso. Tô falando da nuvem que acompanhou eles, a coluna de fogo que acompanhou eles no deserto. Para quem não sabe, deserto é um lugar escuro. Nessa época ainda não tinha os postes de luz, entendeu? Tudo isso por meio de prodígios. E eles passaram pelo mar, que foi um outro prodígio. O Mar Vermelho e tal, abrindo, que na verdade o lance do mar abrir aconteceu 2 vezes, com Moisés e com Josué. E todos foram batizados em Moisés. Como assim, Eric? Na nuvem e no mar. Olha, isso aqui é revelação, cara. Ele está falando que quando passaram pelo mar e quando foram acompanhados pela nuvem de Deus, todos foram batizados em Moisés, porque Moisés era o líder ali e tal. Como isso? O batismo, assim, outra doença do sistema religioso é achar que toda vez que fala batismo é batismo nas águas. As pessoas aprenderam a serem imbecis, foram idiotizadas, emburrecidas, a entenderem a palavra batismo como batismo de João Batista. Não é nada disso. Não é nada disso. O batismo na nuvem e no mar é um batismo simbólico. É quando você é batizado. O que é um batismo? É quando você passa por um ritual de iniciação de uma religião, de uma sociedade secreta, de uma fraternidade. Então, você passa por um batismo. Você recebe o seu selinho ali na testa. Você recebe o seu carimbo. Tipo, ó, pronto, você faz parte do meio de nós. Como que isso aconteceu com o povo? Através da nuvem, eles confiaram. Aquela nuvem é uma manifestação de Deus. E como que é? E no mar, isso que está acontecendo é através do poder de Deus. Então eles receberam o batismo, o carimbo. Vocês fazem parte agora do nosso povo. É basicamente isso. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Está falando do maná que caiu do céu no deserto. Para quem não sabe, o povo do Egito que estava no deserto, eles receberam comida do céu. Tipo, caiu comida do céu, entendeu? Não? Entendeu? Então, sabe quando cai chuva do céu? Caiu comida. Caiu um sanduíche lá de presunto, do Chaves, entendeu? Do céu. Caiu a parada do céu. Então os caras viram comida cair do céu. Comida cair do céu. O maná. Que era o quê? Uma comida espiritual. Eric tá falando que era espiritual, então era invisível. Não, não era invisível. Já falei pra vocês que isso é outra burrice que o sistema religioso colocou na cabeça de vocês.
mas começou com o catolicismo, tá? Que tinha um pouco de gnosticismo também. Então, tudo que é espiritual é invisível. O homem espiritual é um homem invisível. A alma espiritual é uma alma invisível. E aqui a comida espiritual é uma comida invisível. Não, não é. Uma comida espiritual significa que é uma comida de valor espiritual enorme. É uma comida que provém da espiritualidade de Deus. É uma comida que provém do mundo espiritual. Tipo, vem de um prodígio. Por exemplo, a fé é espiritual. Isso é um prodígio. Isso é uma maravilha. Um feito de poder de Deus. A fé. Por isso que ela é espiritual. O corpo espiritual que receberemos não é um corpo invisível. É um corpo excelente em santidade. Então, a comida espiritual, o maná que caiu do céu, não era invisível. Era uma comida excelente em santidade. É uma coisa produzida e gerada pelo próprio Deus, diretamente. Então, aquilo não foi brincadeira, tá? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Cara, isso aqui é muito bom, mano. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Cara, o simbolismo que tem nisso aqui é maravilhoso. Olha só, verso 4. E beberam todos de uma bebida espiritual. Que bebida era essa? Que bebida espiritual era essa? Eric, era água benta? Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Número 1, era uma bebida espiritual. Número 2, a pedra era espiritual. Que pedra? Isso nos faz lembrar da pedra que era para Moisés falar para sair água. Lembra disso? Que Deus falou para Moisés, pega esse cajado, fale a pedra e dela sairá água. E Moisés desrespeitou isso e não falou a pedra. Ele bateu na pedra. Lembra disso? Quem não lembra? Dessa pedra, saiu água espiritual. É a bebida espiritual. E ao mesmo tempo, ele fala que essa pedra que saiu a água o seguia. Cara, isso aqui vai explodir a cabeça de vocês. Aguenta aí. Mas, Eric, a pedra não seguia. Eles chegaram até a pedra. Eles chegaram até a pedra e Deus falou, fale a pedra. Foi isso que aconteceu. Exatamente, foi isso. É isso. Mas aqui ele está falando de simbolismo. Ele está falando de esoterismo. Ele está falando aqui de tarô. Ele está falando de tarô. Tô brincando. Não é tarô, tá? Mas ele está falando que aquela pedra que saiu água é Cristo. E está falando que a pedra seguia eles. Seguia por onde eles andavam. Ou seja, era Cristo na nuvem, no mar, na pedra, era Cristo. Essa pedra que saiu água era Cristo. E ao mesmo tempo, lá na frente, na revelação do Novo Testamento, a gente vai ter Cristo dizendo para a mulher do poço que ela deveria buscar a água dele. Que brotariam águas vivas de dentro dela, do ventre dela. Essa rocha é Cristo. É Cristo. E durante todo o Antigo Testamento é dito que Deus é o Senhor, é a rocha da salvação. E essa rocha sai água. Dessa rocha sai água. Tanto lá no Pentateuco de Moisés, na Torá, como no Novo Testamento. Na promessa da mulher do poço. E quando Cristo estava na cruz, o soldado romano perfurou a lateral da costela dele e de lá saiu água e sangue. Água e sangue. Cristo é uma pedra que sai água. Vocês estão entendendo aqui? Vocês estão entendendo que a pedra que Moisés meteu o cajado era Cristo? Vocês estão entendendo isso? Era Cristo. E a pedra era Cristo. A água que saiu dela era Cristo. O cajado que bateu nela também era Cristo. Tudo era Cristo. Se a gente for dividir, levando em consideração Deus Pai também,
A rocha era Cristo, a água era Cristo, e o cajado que bateu na rocha era a mão de Deus Pai. Isso é a tortura e a crucificação de Cristo, é um simbolismo esotérico aqui. Isso é esotérico. Esotérico, isso aqui. Isso aqui é um conhecimento fechado. Então, Moisés bateu na rocha como a lei de Deus lá no Novo Testamento bateu em Cristo através da mão de ímpios. E saiu água da rocha para o Israel do deserto. E no Novo Testamento sai água da vida para os eleitos. Já falei lá no meu curso de astrologia bíblica. Se você ainda não adquiriu o curso de astrologia bíblica, isso aqui eu ensino em todas as aulas lá, mas com as constelações. Isso aqui é demais. Isso aqui é uma coisa que é uma tipologia, é uma profecia, é uma maravilha de Deus estabelecida no mundo terreno. Então, cara, no curso de astrologia bíblica, eu falo principalmente do signo do zodíaco de Capricórnio, que é um bode morrendo com um rabo, uma cauda de peixe vivente. Cara, isso aqui é um símbolo, é um tipo de Cristo. O bode que morre, o bode expiatório que morre, e a cauda é o peixe que vive, é a vida que ele dá à igreja. Então, é desse nível a revelação, o conhecimento esotérico, é desse nível isso aqui. Tudo isso aqui é no verso 4, tá? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Deles quem? Verso 1, dos nossos pais que estiveram lá no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Foram feitas em figura, foram feitas em simbolismo, foram feitas em tipologias, em tipos, em esoterismo. As coisas ocultas de Deus. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme que está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Isso aqui é engraçado. Eles comeram e beberam e levantou-se para folgar, para serem folgados. Isso aqui é muito engraçado. Mas, por que foi levantadas essas coisas em figura? Porque Deus levantou uma serpente no deserto para curar eles, só para olhar para a serpente para ser curado, e depois eles estavam cultuando a serpente. Os caras eram católicos. O Israel do Egito eram completamente católicos, porque eles saíram do Egito. Egito é extremamente idólatra. Eles cultuam o gato. O gato no Egito, o gatinho, ele é um deus no Egito. Os caras saíram do Egito, católicos. Não é nem o católico, ele não adora o gato. O católico, ele adora o trigo que faz a bolachinha, o mingau do gato. Vocês já viram essa? Então, a hóstia, a transubstanciação no catolicismo, né? Quando você come a hóstia no catolicismo, você acredita, de acordo com a igreja, que não é mais hóstia. Não é mais trigo, não é uma bolachinha. Aquela hóstia se transformou literalmente no corpo de Cristo. Você está comendo literalmente o corpo de Cristo. E você deve cultuar, idolatrar a hóstia, porque é o corpo de Cristo. Então, hoje em dia, os caras idolatram o trigo que faz o mingau do gato. No Antigo Egito, eles adoravam o gato, entendeu? Então, os caras saíram de lá com esse pensamento. Por isso, essas coisas foram levantadas em figuras, em tipologias. Claro que tudo estava decretado por Deus, né? Verso 8. E não forniquemos como algum deles fornicaram. E caíram num só dia, 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram. E pereceram pelo destruidor. Esse destruidor é Satanás, já mostrei para vocês. Lá no Êxodo, que é o mesmo destruidor que matou os primogênitos. Então é Satanás. Então, olha que interessante. Ele está falando aqui que eles, o Israel do deserto, tentaram a Cristo. Ou seja, era Cristo lá.
Para quem fala, não, Cristo não existia no Antigo Testamento. Era Jeová, era Adonai, os judeus, né? Era Adonai, não era Cristo. Aqui tá falando que é Cristo. Que era Cristo no deserto. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, como sombras, tá? Da luz que havia de vir. E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos, para nós. O que aconteceu lá eram símbolos, figuras para nós, dos fins dos séculos, do fim dos tempos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Ou seja, não cometa esses pecados. Idolatria, tentar a Deus, tentar a Cristo. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, né? Que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, tudo que acontece da tentação, do cair e do perseverar para não cair na tentação, é tudo Deus que faz. É tudo Deus que faz. E é engraçado aqui, depois do ponto e vírgula, mais fiel é Deus. Para quem não sabe, a origem da palavra amém. A gente faz a oração, né? E finalizamos com amém. Para quem não sabe, o Deus é fiel, tá no... Como que é o nome disso? Putz, esqueci agora, puxa que pena. Esqueci o nome. Acróstico. O amém e tal, é um acróstico. O fiel tá lá. Amém em hebraico, porque vem do hebraico, são apenas 3 letrinhas. Aleph, Men e Nan. Nan Sufit. Aleph, Men e Nan Sufit. Aleph é de Al ou El, de Alahim ou Elohim, tá? O Mem é de Meler, que significa rei, tá? E o Nan Sufit é de Niman, que significa fiel. Então, quando a gente fala amém, a gente está falando Elohim ou Alahim, Meler, Niman. Alahim, Meler, Niman. Que é Deus, é rei e fiel. É o que a gente está falando quando nós pronunciamos a palavra amém. Então, talvez essa palavra não tinha poder quando você falava até agora, porque você não sabia, mas agora você sabe. Então, essa palavra vai ter mais poder agora, porque agora você sabe disso. Aleph, Men e Nan Sufit. Elohim, ou Alahim, Elohim, Meler, Niman. Deus, rei, fiel, tá? E aqui é engraçado que tem mais fiel é Deus. Isso aqui é muito legal. Se esse texto fosse em hebraico, estaria o Niman aqui, do amém. Verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Vocês são entendidos, vocês têm as escrituras, vocês já aprenderam a analisar nas escrituras se as coisas são assim. Julgai vós mesmos o que eu estou dizendo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O ritual da Pêssar? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Perceba que ele está ensinando o simbolismo da Pêssar judaica, que é a primeira festa da Torá, da ordenança de Moisés, que é o seguinte: o pão e o vinho que Cristo fez na última ceia, aquilo lá era a festa judaica que eles estavam cumprindo, a Pêssar. O pão é o corpo. É o corpo. Por isso que tem o pão com fermento e o pão sem fermento. Acho que a gente já falou disso nas lives anteriores. O pão com fermento é o corpo com pecado. A igreja, por exemplo. O pão sem fermento é o corpo de Cristo, da pessoa do Deus. Então perceba, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Todos participamos da mesma igreja. Que agora nós somos o pão ázimo, o pão, o corpo de Cristo.
Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Lembra que a gente estava falando da comida sacrificada aos ídolos? Eu acho que na live anterior. Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo, lembra que eu fiz a referência desse verso aqui lá? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Ou seja, o ídolo é alguma coisa? Tipo, o ídolo, esse falso Deus é realmente um Deus, ele tem poder e tal, ele tem um trono em algum lugar? Não, são demônios. A comida oferecida no candomblé, na Umbanda, são oferecidas a demônios. Lembra que eu falei, cara, é melhor que você coma isso aí, essa comida sacrificada, sem saber que é sacrificado. Não pergunte. Se alguém tentar falar pra você, tampe os ouvidos. Não ouça. Pra você poder comer. Porque se você souber, se o Espírito Santo soprar no seu ouvido que é sacrificado, você come pra sua própria condenação. É isso que acontece. A sacrificam os demônios. E não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. E aí ele vai falar o que para Deus acontece quando, como que é? Você se faz participante com os demônios. Comer da comida sabendo que é sacrificado. O que acontece? Não podeis beber do cálice do Senhor, de Cristo. O Senhor aqui é Yud He Vav He, é Cristo, tá? E o cálice dos demônios ao mesmo tempo. Não dá para fazer isso. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios ao mesmo tempo. Não dá para fazer isso. O que vai acontecer? Verso 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes que Ele? Você quer irritar Deus? Você é mais forte que Deus para irritar Ele e depois perseverar perante a ira dele? É o que ele está falando. Ou seja, quando você é participante da mesa dos demônios, você irrita Cristo. Cristo fica puto com você. Ele fica extremamente irado com você. Ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Para aguentar a ira dele? Por isso que Cristo, quando o filho, o eleito, ele faz uma coisa errada, Cristo, ele pune esse eleito paternalmente. Cristo, ele pune o eleito paternalmente. Por exemplo, quando o eleito ele já recebeu e creu, já foi justificado, e de repente ele se desvia. Ele vai fazer outras coisas do mundo, coisas estranhas, coisas demoníacas. Mas depois de renascer e tal. Sim, isso pode acontecer. Inclusive, isso é quase uma regra, isso acontece. Inclusive já aconteceu comigo, com o Eric, isso já aconteceu. Quando isso acontece, Deus, Cristo, ele te pune paternalmente. Ele te entrega, ele te dá depressão, ele te dá dor, ele te dá angústia. Ele te entrega provisoriamente aos demônios para você ser punido paternalmente. É a vara de Cristo, isso aqui. Todas as coisas... É aqui, né? Verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então aqui é uma sabedoria que provém do Espírito Santo que está dentro de você, que precisa agir. Agir, não só saber disso aqui. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém e edifica. Não é só saber, é agir em prol disso aqui. Ninguém busque o próprio proveito. Antes, cada um o que é do outro. Não é para você buscar o seu proveito. O seu ganho. É para você buscar o proveito do outro. O ganho do outro. É para você fazer isso aqui é mandamento. Bem como a gente falou no capítulo passado da doação ao pregador. Isso é mandamento. Tudo isso aqui não é o apóstolo Paulo falando, eu acho que é. Não, é mandamento. Vocês lembram que Cristo, ele disse o seguinte,
quando vir o Consolador, ele vos ensinará e vos fará lembrar todas as coisas que eu vos disse. Lembra disso? Quando Cristo estava falando isso, ele estava falando para os apóstolos. E nos apóstolos, isso se cumpria de uma forma diferente de em nós hoje. Hoje o cumprimento hoje em nós, vocês já sabem. Nos apóstolos, esse ensinar conhecimento, as coisas, é revelação de doutrina. É o que está acontecendo aqui, nas cartas de Paulo. Ou seja, tudo que sai da boca de Cristo não sai na Bíblia somente da boca de Cristo. Sai da boca dos apóstolos de Cristo. É Cristo falando através do apóstolo Paulo. Porque é o Espírito de Cristo falando essas coisas. E o vos fará lembrar das coisas que eu disse, é porque, cara, o primeiro evangelho escrito, o registro ali da passagem de Cristo pela Terra, o primeiro evangelho escrito, foi escrito tipo com 20 anos pra frente. Nós estamos em 2025. Você lembra do que aconteceu em 2005? Na sua vida, na sua vida. Você lembra o que aconteceu? Mas com detalhes. Você lembra as frases inteiras que a sua mãe falou, que o seu pai falou, que o seu irmão, que a sua irmã falou. Você lembra disso? Em detalhes, as frases. Você lembra disso? Não lembra, né? 20 anos atrás, 2005. Não lembra? Então, o evangelho foi escrito por pessoas que lembraram de todas as coisas em detalhes. Por causa da manifestação do Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos disse. Para vocês registrarem, escreverem os evangelhos. Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Isso aqui é doutrina de Cristo, isso aqui. Não é apóstolo Paulo falando, é Cristo falando. Verso 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue. Está falando já com a referência à carne de porco. Sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ou seja, quando você come a carne, por exemplo, sacrificada aos ídolos, sem saber, tudo bem. Por quê? Como que é? Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Tudo que há nela é do Senhor. Mas quando você come sabendo, aí você se faz participante do banquete dos demônios. E se algum dos fiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Cara, você quer comer comida sacrificada a ídolo, você tem problema. Porque você só come disso sabendo se você quer comer da comida dos demônios. Quando alguém te fala que isso é sacrificado, cara, se você comer, come para sua própria condenação. Não pergunte nada, não pergunte. Não pergunte. Mas se isso vier à tua consciência, ou seja, o que é a consciência? É quando você sabe de alguma coisa. Por exemplo, eu agora sei de coisas e esqueci outras. Isso é necessariamente um meio para se falar qualquer coisa. Você precisa lembrar de alguma coisa e esquecer outras. Não dá para você lembrar ao mesmo tempo. Então, se o Espírito Santo soprar no seu ouvido, tipo, você está comendo a comida e do nada você tem um pressentimento. Cara, eu acho que isso é sacrificado a ídolo. Se isso acontecer, veio a tua consciência. Entendeu? Cara, não coma. Se alguém te falar, coma. Coma. Eu fiz essa comida pelo meu orixá. Coma. Não coma, nunca jamais. Por causa da consciência. Verso 28. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos... Isso foi feito para o meu orixá. Isso foi feito para o Exu X. Não comais. Verso 28. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Tá falando também, isso aqui serve também para o lance da carne de porco, judeus e tal. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais. Eu sou judeu vendo você comer comida num banquete
de um pagão, né? Mas você não sabe que é sacrificado, mas o judeu sabe. Já pensou isso, o escândalo? Ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Se você sabe que o judeu sabe que é sacrificado a ídolo, você sabe que é sacrificado a ídolo. Se você comer, você come para o escândalo dele e para a sua própria condenação. Porque também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. E assim finalizamos o capítulo 10. Não tem nenhuma dúvida, né? Capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. O apóstolo Paulo está falando, me imitem, porque eu imito a Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça de toda mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Cara, isso aqui é demais. Voltamos a falar de casamento. Por que toda mulher deve ser submissa ao marido, subjugada ao marido? Por quê? Porque o marido é a cabeça, bem como Cristo é a cabeça da igreja, e a mulher é a igreja. Cristo, a cabeça de Cristo é Deus Pai. Todo homem que ora ou profetiza, isso aqui é lá do tempo da chuva temporã, daquela época do fundamento da igreja, né, dos apóstolos e profetas, da manifestação, não é dos dias de hoje, tá? Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Isso aqui é o lance aqui do... Deixa eu terminar de ler que eu explico. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada, tá? Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se, rapar a cabeça, ou rapar-se, que ponha o véu. O que é esse véu aqui? Bom, na cidade de Corinto, existia uma cultura de que a mulher casada precisava usar o véu, um véu mesmo na cabeça, para mostrar para aquela sociedade que ela era casada. Se a mulher não tinha um véu na sua cabeça, e anteriormente tinha, ela era vista pela sociedade como prostituta. Tipo, andar normal, seus cabelos, a mostra e tal, prostituta. Entendeu? Tipo, igual na nossa cultura, todo mundo anda assim. Tipo, na cultura dos Coríntios aqui, dos coríntios, prostituta. Então o véu que elas usavam naquela cultura era uma demonstração de poderio do marido sobre ela, de que ela era casada. Qual é o poderio do marido hoje na nossa cultura? A aliança, não é? Quando a gente vai ver se vai dar uma ideia numa mulher, a primeira coisa que a gente olha, uma das primeiras coisas que a gente olha é a mão. Tem aliança ali? Não é assim? Então, a aliança na nossa cultura era o véu na cultura dos coríntios. Na verdade, não dá nem para fazer essa aplicação, porque se a mulher ela tira a aliança, né, hoje, ela não é vista como prostituta, é vista como uma mulher empoderada, empoderada, que saiu debaixo do jugo do seu marido opressor. Ela é vista como uma heroína. Em Corinto, a mulher que tira o véu era prostituta, tá? O homem, pois, não deve cobrir a cabeça porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, o homem é a glória de Deus. É o sol, tá? Mas a mulher é a glória do homem. Então a mulher é a lua. A glória da mulher é através da luz do homem, da luz do sol, da glória do sol. A glória da mulher é um espelhamento da glória do homem. Por isso que a mulher ela é submissa. Porque tudo que a mulher tem para se gloriar advém do homem. Advém da imagem do homem, da autoridade do homem, da glória, do esplendor do homem. Porque o homem não provém da mulher. Olha que interessante, mas a mulher do homem. Olha que interessante isso aqui. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Não é inconformidade, é por causa do homem. Então, mulher, você vai ser criada agora. Não existe mulher antes de você vai ser criada por causa do homem.
a sua existência se deve à existência do homem. Vocês estão entendendo o negócio? O nível de seriedade? Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Isso aqui, por causa dos anjos, tem várias interpretações. Tem gente que fala que para os anjos não pegarem as mulheres sexualmente e tal, que poderia ser verdade lá na época do Gênesis 6, tá? Não viaja. Mas tem uma outra interpretação que diz porque os anjos, que são ministradores de Deus e tal, e estão para servir a igreja, eles estão vendo o tempo inteiro a igreja. A ministração do evangelho, no caso aqui, as profecias, a manifestação, tudo, do Espírito Santo e tal. Então, a mulher deve ter um sinal de poderio na cabeça, poderio do seu marido, porque os anjos estão vendo isso. Todavia, nenhum homem é sem mulher. Ou seja, porque o homem nasce da mulher, né? Nasceu de uma mulher, só Adão que não nasceu, né? Nem a mulher sem o homem, porque a mulher serve ao homem no Senhor, em Cristo. Isso aqui não é para pagão, para gente do neopaganismo. Isso aqui é para crente. Então, se você é crente, você está debaixo disso. Vocês estão entendendo ou não? Porque como a mulher provém do homem, lá a Eva, a primeira mãe, provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Porque daí então, a partir de então, todos os homens nascem de mulher. Mas tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Porque primeiro, literalmente, Adão e Eva vieram. Na verdade, Adão veio de Deus, né? E Eva foi criada da costela do homem por Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Tipo, julgue vocês. Naquela época e tal, na cidade de Corinto que tinha esse costume, né? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Tipo, o cabelo de mulher no homem e tal. Hoje em dia é normal. Tipo, os pais de pet, né? Ou o pai de coque tem um cabelo grande, mas na época era estranho. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Ou seja, ele está fazendo agora uma certa analogia de tipo e antítipo. Tipo, o cabelo, o véu. Porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Somente os coríntios. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte o creio. Até que importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Ou seja, um fica sem comer e o outro bebe demais o vinho. Porque a ceia é feita com vinho, né? Então, ele está falando essas coisas. Lembra que Cristo falou? O reino de Deus não é comida nem bebida. É lembrar disso. Não tendes, porventura, casas para comer ou beber? Vocês não têm comida em casa? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não louvo. Opa, deu uma travadinha aqui por causa da conexão. Não é para fazer isso em memória da saída do Egito. É para fazer isso em memória de mim agora. Vocês judeus que vocês cumpriram a Pessach, né? Então, agora é em memória de mim. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vocês precisam servir primeiro aos irmãos para poderem comungar comigo. É isso que está falando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, com pecado contra o irmão,
come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então não é para você passar na frente, comer toda a ceia e se embriagar com vinho, não. É para você pensar no irmão. Se você faz isso pensando que, eu vou comungar com o Senhor, de maneira nenhuma. Megenoito. Sempre vou repetir isso aqui. Você bebe e come da ceia do Senhor indignamente. Por causa disto, há entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem, que morrem. Nossa, isso aqui. Porque se nós nos julgássemos eu vou repetir. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não teria quem julgar a gente se nós já julgamos a nós mesmos. Tipo, não estou fazendo certo, não. Pra tudo, não estou fazendo certo, estou fazendo errado, eu sei que eu estou pecando contra o irmão e tal. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Não é para todo mundo igual os paulistas aí. Cara, isso aqui é brasileiro. Brasileiro. Lembra aquelas festas que tinha em São Paulo, de um bolo gigante, festa da cidade e tal? Lembra disso? Que vê aquela vergonha alheia de todo mundo pulando em cima do bolo, devorando, guardando em sacola. Lembra disso? Tipo, gente miserável, maldita. Pecadores malditos. Então não é pra, como que é aqui, ó, esperai uns pelos outros. Isso aqui é coisa de crente. Você já comeu? Vai lá comer, vai lá, pega um pedaço lá. Esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Então você já comeu, você ainda está com fome? Em casa você come, você já comeu. Deixe para o outro não comeu ainda, o outro está com fome. E aqui a gente finaliza o capítulo 11 sobre, basicamente, casamento e amor ao próximo, tá? Então, esse foi o nosso estudo de hoje, tá? Tem algumas dúvidas aí? Se tiverem dúvidas, mandem agora que eu respondo vocês, tá? A gente vai finalizar somente esses 3 capítulos, tá? Eu queria colocar o 12 e o 13 também, mas assim, é sobre os dons espirituais, isso é puxado até o último capítulo. Então, deixa para a próxima live, a gente finaliza tudo na próxima live. Então, se tiverem dúvidas aí, por favor, mandem agora, tá? Para que eu possa responder. Já tô rouco aqui também. Eita. Quero pedir, enquanto vem as dúvidas, enquanto você escreve as dúvidas, quero pedir para vocês, eu não vou ficar cobrando vocês das doações que a gente já conversou, agora vocês sabem, tá? Então eu não vou ficar cobrando de doação, eu não vou ficar cobrando de oferta, alguma coisa, de doação que vocês possam me fazer, tá? Mas o que eu vou fazer é divulgar os meus livros também para vocês, tá? Que é o seguinte, eu tenho 10 livros que eu escrevi para ensinar vocês sobre as coisas, sobre doutrina, sobre engano, sobre religião, sobre apocalipse, sobre predestinação, meu último livro, Manual Bíblico da Predestinação, tá? Adquiram meus livros, meus cursos. Se você for egoísta o suficiente para falar assim, Eric, eu não vou te dar doação, então compre os livros. Já que você quer algo em troca, além do meu ensino, então compre os livros. Você vai ganhar o meu ensino, vai ganhar os livros, os cursos. Compre os produtos, tá? Então, é isso que eu peço para vocês, para me ajudarem, tá? Porque eu não sou CLT, eu não tenho emprego, não tenho nada, e por razões pessoais nem posso as ter, tá? Porque senão motivos pessoais, tá? Então, eu peço para vocês que tô aqui ensinando a vocês, tá? Ensinando tudo isso para vocês, façam as lives semanais, eu tô querendo colocar mais uma live na semana para ficar 3 lives por semana, mas ainda não sei se eu faço isso, tá? Tô pensando ainda. Mas por enquanto tem as 2 lives semanais, tem os meus livros para vocês adquirirem, os vídeos do feed, tá? Os meus stories aí para vocês. Adquiram os meus produtos para uma compreensão mais profunda disso, tá? Então é isso que eu peço para vocês. Não tem nenhuma dúvida aí? Podem mandar agora, pessoal. A hora é agora. Senão eu vou finalizar a live aqui e já era. Comprem os meus cursos, tá? Tem um curso de Despertando da Matrix, mais de 200 aulas para vocês, sobre vários assuntos. É uma plataforma de preparação para o que vai acontecer nesse século. Quero ajudar vocês, quero preparar vocês, tá? Quero dar o conhecimento devido para vocês. Então é isso, tá?
Dúvidas, pessoal? Nenhuma. Por que você tem o tarô? Então, eu tenho o tarô porque eu estudo as artes do tarô sobre os axiomas universais que tem aqui escondido, tá? Estudo a história do tarô também. Inclusive, lá no Despertão da Matrix tem uma série sobre a verdadeira história do tarô. Então, eu estudo porque eu fui chamado para isso. Não recomendo ninguém estudar, não recomendo ninguém ter, não recomendo ninguém comprar, não recomendo ninguém comungar com o tarô, tá? Eu faço isso porque eu fui chamado para isso, tenho um conhecimento necessário para fazer esse trabalho. Vocês não. Então não façam, tá? Então é isso aí, pessoal. Não tem dúvidas. Vou encerrar a live aqui, tá? A gente finalizou então hoje em 1 Coríntios 9, 10 e 11. E é isso, tá? Obrigado pela presença de vocês. Espero estar aqui ensinando vocês cada vez mais das doutrinas, dos deveres de vocês, dos mandamentos. Ensinar vocês acerca de coisas esotéricas também, os mistérios de Deus, os conhecimentos secretos de Deus, tá? Acho muito interessante isso, gosto muito e tô aqui para ensinar vocês, tá bom? Mas a maioria das coisas não dá para falar aqui, tá? Eu só falo lá no Despertando da Matrix, como alguns já sabem. Então, é isso. Obrigado pela presença de vocês. Que Yahshua abençoe vocês, todos vocês, meus queridos. E obrigado pela confiança no meu trabalho, tá bom? Yahshua abençoe vocês. Boa noite.